Então, iniciando agora os protozoários, né, que também causam parasitoses, vamos iniciar com a Giardia lamblia, ou Giardia duodenalis, ou Giardia intestinalis, certo? A Giardia, ela tem uma distribuição universal, é um problema de saúde pública, obviamente mais predominante em países em desenvolvimento, mas os países desenvolvidos também tem esse problema da giardíase, é responsável por surtos de gastroenterite, junto com o rotavírus e o criptosporidium, e tem alta prevalência em homossexuais masculinos, né, devido ao sexo anal, que pode levar ao sexo oral e aí se contamina, e com transmissão fecal oral. Então, o agente etiológico, ele é o trofozoíta da giardia, e o cisto é a forma como permanece dormente no meio ambiente, que pode permanecer aí em latência por até 2 meses. O trofozoíta, ele se adere à parede intestinal, formando praticamente um tapete na mucosa duodenal ou no jejum alto, causando danos vilositários, impedindo mecanicamente o alimento de ser absorvido. Desse modo vai causar o quê? A síndrome desabsortiva, né? Por quê? Porque se ele forma essa cobertura, as vilosidades, as células da mucosa intestinal não conseguem realizar uma absorção eficiente. Então, quando persiste a infecção, é porque a criança está constantemente exposta às mesmas condições, porque normalmente ela é autolimitada pelo sistema imune, ou tem deficiência em IgA, ou tem uma redução da acidez gástrica, né? Porque normalmente o ácido do estômago ele já acaba com o giardia. Então, os trofozoítas, eles só são eliminados em fezes diarreicas. Já os cistos, eles são eliminados cerca de 14 até 300 milhões por dia, com período sem eliminações. Então, tem um período que a pessoa tem a diarreia, e aí pode eliminar tanto as giardias, os trofozoítas, como os cistos, né? Como também tem períodos de prisão de ventre, em que a pessoa fica constipada e não elimina, certo? É por isso que nos exames pede aquelas 3 amostras. Então, tem a amostra de um dia, aí depois que tem um período de constipação, tem a outra amostra, outro período de constipação, tem a terceira amostra. Para em uma delas, a gente conseguir detectar a presença do protozoário. É importante que vocês saibam que os trofozoítas que são eliminados nas fezes diarreicas não são infectantes, certo? Eles não conseguem infectar os indivíduos. A forma infectante é o cisto, tá? Então, ele tem essas características, né? O cisto aqui, que é revestido por uma camada de quitina, e a giardia, que tem esse aspectozinho de pera, com vários flagelos, que são esses flagelozinhos que contribuem na aderência na mucosa intestinal para formar o tapete duodenal. Então, o ciclo da giardia, a infecção, ela ocorre pela ingestão de cistos em água ou alimentos contaminados, que no ácido do estômago eles vão desencistar, liberando os trofozoítos, ou seja, aquela formazinha de pera. Quando eles chegam ao intestino delgado, esses trofozoítos vão sofrer divisão binária para chegar à luz do intestino, onde eles ficam livres ou aderidos à mucosa intestinal por um mecanismo de sucção, envolvido nessas estruturas aqui, prolongamentos da giardia, certo? Que vai ajudar a aderir na mucosa. Então, também pode ocorrer o encistamento do trofozoíta no cólon, devido ao pH, né? Esse revestimento, ele tem a predominância da quitina. Então, essa alteração do pH que chega ali no intestino grosso favorece o encistamento desses trofozoítas. E aí, esses cistos, eles vão ser liberados nas fezes, e os cistos são a forma infectante, certo? Os trofozoítas também podem acabar saindo nas fezes, podem, principalmente nas fezes diarreicas, mas não são infectantes. Então, o ciclo é o que está mostrando, né? Contaminação, ingestão do cisto infectante, que chega ali no intestino, vai no próprio estômago, ele já desinsista, depois ele desce para o intestino, onde ele fica ali na luz ou aderido à mucosa, certo? Opa, é aqui. Então, em torno de 90% dos pacientes costumam ser assintomáticos, né? Ela é autolimitada. E destes, 50% se resolvem rapidamente através da resposta do sistema imune. Dos 10% que são sintomáticos, 50% se resolvem rápido pelo próprio sistema imune. Nos sintomáticos, a gente pode apresentar episódios de diarreia aguda, aquosa e explosiva,
com dor abdominal, então o indivíduo tem distensão devido aos gases pela fermentação, porque não acontece a digestão de forma adequada pela formação do tapete do duodenal. E essa forma ela já vai ser mais autolimitada. Então, além disso, pode se apresentar como diarreia crônica, né? Isso é a forma aguda, essa diarreia explosiva, essas dores abdominais. Na forma crônica, pode se apresentar como diarreia de forma crônica também, mas menos explosiva, é aquosa, meu Deus, como é que chama as fezes que não é só a água? Não tá vindo o nome. Pastosa, pronto, ela não é explosiva, tem a forma aquosa, mas o principal é a pastosa. Então, além disso, pode se apresentar esteatorreia, né, que é gordura nas fezes pelo mau funcionamento do fígado, náuseas, anorexia, síndrome desabsortiva pelo tapete duodenal, que impede essa absorção de forma correta, e isso pode acabar levando à desnutrição, porque tanto ele não está absorvendo os nutrientes pela formação desse tapete duodenal, como ele também está perdendo nutrientes pelo excesso de evacuações. Então, é o que vocês conseguem ver nessas figurinhas. Essas bolinhas aqui são as várias giardiazinhas aderidas à mucosa do intestino, dando a síndrome desabsortiva de má digestão. E aqui é os flagelinhos e as estruturas externas dessa giardia que ajudam na aderência a essa mucosa. O tratamento é com secnidazol, tinidazol, metronidazol, albendazol e nitazoxanida, a anita. Segunda protozoário, né, que causa parasitose, mais prevalente em crianças, a entamoeba histolítica. Nós temos vários tipos de entamoeba, mas a única patogênica é a histolítica, certo? Então, as demais, elas são comensais, têm distribuição universal, uma mortalidade de cerca de 100 mil óbitos por ano, de transmissão também fecal-oral, alimentos ou água contaminados, o sexo anal com posterior sexo oral, e vai habitar principalmente o seco e o cólon, né? Então, muda aí da giardia, que ela habita principalmente o intestino delgado ali no duodeno, enquanto a entamoeba vai habitar principalmente o seco e o cólon no intestino grosso. Então, os cistos da entamoeba são esses cistos tetranucleados, que contêm esses 4 núcleos, certo? E aqui já é a forma evoluída, né? Onde elas vão se conformar com as amebas, que são aqueles organismos que se locomovem através dos pseudópodes, ok? É uma ameba. É do grupo da classe das sarcodinas. Então, no ciclo, né, da entamoeba, a infecção amebiana, ela se inicia com a ingestão de cistos tetranucleados do parasita em água, alimentos contaminados ou via sexo anal oral. Os cistos resistem ao suco gástrico e chegam ao intestino delgado, ali no íleo, onde ocorre o desencistamento, liberando o metacisto, que vai sofrer inúmeras divisões e originar 8 trofozoítos. Os trofozoítos se proliferam por divisão binária e migram para o intestino grosso, onde ficam aderidos na parede da mucosa do cólon transverso. E aí, quando ele está no cólon transverso, ele está realizando o processo de comensalismo, então ele não vai ser patogênico, certo? Ele vai se alimentar principalmente de bactérias ali, ou seja, contribuindo para o processo digestivo. Mas eles podem se desprender da mucosa do intestino grosso, sofrer desidratação e transformar-se em pré-cistos e então em cisto mononucleado, que vai sofrer sucessivas divisões nucleares, né, até ficar tetranucleado, que vai ser liberado nas fezes. Os trofozoítos podem acabar invadindo a parede intestinal quando ele para de exercer o comensalismo ali no intestino grosso e ele começa a penetrar a mucosa do intestino grosso, é que ele passa a ser patogênico. Então, ele vai invadir o seco, o reto, o sigmoide, formando pequenas úlceras. Por isso, as fezes, as evacuações, elas começam a ser sanguinolentas, né? Porque como ele está rompendo o tecido, começa a liberar o sangue. Consequentemente, se o indivíduo está perdendo sangue, ele vai desencadear uma anemia. Os trofozoítos presentes nas úlceras podem acabar atingindo a circulação sanguínea e, através da circulação porta, migrar para outros órgãos, como o fígado, que é o que a gente chama de amebíase extraintestinal, que ela é grave.
A gente tem a intraintestinal, que é quando ele só provoca ali as úlcerazinhas, vai ter as fezes sanguinolentas, vai causar uma anemia, vai causar dor abdominal, cólica, ok. Mas quando entra na circulação sanguínea e atinge outros órgãos, aí o impacto é muito maior. Então, aqui é o ciclo, né? A pessoa vai ingerir o cisto, esse cisto vai chegar lá no intestino, vai sofrer o desencistamento ao metacisto, esse metacisto vai migrar lá para o intestino grosso, onde libera os trofozoítos. Nesse processo de migração, ele está sofrendo sucessivas divisões para gerar os trofozoítos dentro dele, desse metacisto. Lá no intestino, o metacisto libera esses 8 trofozoítos que começam a se dividir por divisão binária e ficam aderidos ali na mucosa do intestino grosso. Quando eles não invadem essa mucosa, não perfuram essa mucosa, vivem na relação ecológica do comensalismo. Quando começa a invadir, a causar lesões, é que causa a patogenia. Consequentemente, vai perfurar, vai liberar sangue, esse sangue vai ser eliminado nas fezes sanguinolentas. Se invadir a corrente sanguínea e migrar para outros órgãos, vai causar a amebíase extraintestinal, que é grave. Além disso, né, obviamente, para o processo de infecção, de proliferação, perpetuação da espécie, esse trofozoito, ele pode ir lá no intestino sofrer o processo de encistamento. Ele começa o processo de encistamento, gera um pré-cisto, esse pré-cisto evolui até o cisto de fato, que vai ser liberado com as fezes, e aí a pessoa que, por falta de higiene ou por alimentos e água contaminados, ingere o cisto. Então, o diagnóstico, 90% a amebíase, ela é assintomática, e nos sintomáticos a gente vai ter as duas formas, como eu já mencionei, a forma intestinal e a forma extraintestinal. Na forma intestinal, a gente pode ter uma colite disentérica, né? A pessoa tem aquela disenteria, fezes com sangue devido às perfurações, ou uma colite não disentérica, em que tem as evacuações, né, de alta frequência, tem uma dificuldade de absorção dos nutrientes, mas a gente não tem a presença do sangue. A disenteria, ela está associada diretamente à presença de sangue nas fezes, certo? Então, ela pode ser com sangue ou sem sangue. A disentérica, né, que é a com sangue, ela ocorre em 10% dos sintomáticos, de evolução aguda, e é similar a uma gastroenterite bacteriana. Então, a dor abdominal forte, febre moderada, diarreia mucossanguinolenta, cerca de 8 episódios de evacuações por dia, vômitos, anorexia, evolução para diarreia sanguinolenta, purulenta e profusa fulminante. Então, devido às ulcerações, começa a ter o processo infeccioso acontecendo nesse intestino. Então, além do sangue sair junto com as fezes, a gente também tem a saída de pus, né? Então, ela começa a ter características cada vez mais agravadas dentro dessa patogenia. O indivíduo, obviamente, com todas essas evacuações, vai ter quadro de desidratação, e aí pode evoluir para uma enterorragia grave e até mesmo o óbito, certo? Mesmo sendo, né, a forma intestinal, a gente também pode ter uma evolução para o óbito. Temos a forma não disentérica, que não tem a presença de sangue nas fezes, que é a forma mais comum, que vai ser 90% dos casos sintomáticos de intestinal. O indivíduo apresenta diarreia 2 a 4 vezes por dia, depois ele tem períodos de constipação, ou seja, fica intercalando a diarreia e a constipação. Depois, às vezes pode vir com muco em sangue, mas está mais relacionado a lesões causadas mesmo ali na região do reto, do ânus, e não com as lesões causadas pelas ulcerações. Flatulência, dor abdominal, cólica, náusea, vômito, distensão devido à não eliminação de gases. Pode acabar havendo complicações como a perfuração do intestino, a peritonite, a estenose, né, que é o acúmulo, não está havendo a absorção corretamente. Pela não absorção correta, a gente acaba tendo um acúmulo de gordura. Essa gordura, ela acaba sendo proliferada para as outras regiões do corpo, e aí acumula gordura no intestino, e esse acúmulo de gordura gera um processo inflamatório, então vai agravando a situação. Pode também gerar um ameboma, né, pelo processo inflamatório constante que está sendo implicado no local, pode gerar um ameboma pelo sufixo, vocês já sabem, ameboma, né?
o desenvolvimento de uma neoplasia. Então, é uma massa dolorosa que vai ser gerada pelo processo inflamatório que está sendo desencadeado pela amebíase. Já a forma extraintestinal consiste basicamente na hepatite amebiana aguda e necrose colicoativa aguda, que culminam com o abscesso amebiano. Então, tem a tríade aí de dor, hepatomegalia e febre alta, certo? Ela é muito grave e vai ser detectada. Eu acho que é a mesma coisa da coagulativa, certo? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é a mesma coisa da coagulativa. A necrose colicoativa. Mas eu acho que é a mesma coisa de necrose coagulativa. Então, quando a gente tem essa inflamação aguda no fígado, depois evolui para uma necrose e aí vai culminar com um abscesso. E aí quando a gente observa no ultrassom, é que consegue visualizar a formação desse abscesso, com aquele orifício que tem um conteúdo purulento nesse abscesso. Além disso, tem que realizar a punção para saber se esse abscesso está rico em entamoeba histolítica, né? Então, tem que fazer a punção desse abscesso para saber qual é o tipo de infecção que está lá. Porque pode ser um abscesso gerado por outro tipo de organismo, né? Então, ainda podem ter as manifestações extraintestinais extrahepáticas, né? O hepático é o mais comum, mas a gente pode ter infecções da pleura do pulmão, né? Então, pleuropulmonares, pericárdica do pericárdio do coração, cutâneas e até mesmo cerebrais, certo? Então, ele pode, quando ele atinge a corrente sanguínea, ele pode invadir todos os demais sistemas. E todas essas são formas graves, mas a principal é a que afeta o fígado, tá? Então, para a forma extraintestinal, a gente tem aí que tomar o metronidazol endovenoso, antibiótico sistêmico e remoção cirúrgica do abscesso, né? Então, quando se observa no ultrassom a presença desse abscesso, tem que tentar remover cirurgicamente esse abscesso. Já para a forma intestinal, mesma coisinha, metronidazol, secnidazol, tinidazol, oral mesmo, certo? Já no caso da extraintestinal, tem que ser endovenosa, por quê? Porque tem que ter uma resposta mais rápida, certo? E aí, a gente tem como característica da criança que tem a entamoeba, que ela não é uma criança magrinha e tudo, mas ela tem uma grande distensão abdominal. Essa criança não tem amebíase, tá? É só porque eu procurei uma criança que tinha barriga grande e eu só achei essa princesinha aqui com essa barriga bem grandinha, mas ela não tem amebíase. Mas é uma característica das crianças que têm amebíase, uma distensão abdominal muito grande. Por quê? Porque no intercala a diarreia com depois os períodos de constipação, esse período de constipação acumula muitos gases e também, obviamente, as fezes, né, juntamente com os parasitas, e aí dá essa distensão abdominal, tá? Partindo agora para o Cistoisospora belli, né? Eu acho que vocês não viram essa comigo, que fui eu que dei protozoários, eu não via esse não. Então, nas crianças também é muito prevalente a parasitose pelo Cistoisospora. Ele foi descrito a partir dos estudos com pacientes com AIDS, né? Que tem ampla ocorrência, tanto ele como o Cryptosporidium. Antes ainda não havia sido detectado esses dois micro-organismos, mas devido às afecções diarreicas constantes em indivíduos com a imunodeficiência, começou a se investigar, né, fazer a pesquisa e aí identificar esses dois novos organismos, que eram o Cistoisospora e o Cryptosporidium. Então, eles foram descobertos a partir de estudos com pacientes aidéticos, que têm ampla ocorrência. Então, também existem, obviamente, em pessoas imunocompetentes, né, mas ela vai ser muito rara e autolimitada pela resposta imune do indivíduo. Os oocistos do Cistoisospora belli não são esporulados, isto é, não são infecciosos, quando passam nas fezes. Em si não há transmissão fecal oral direta, tá? Então, os oócitos imaturos no ciclo desse organismo, eles vão ser excretados nas fezes. Cada oocisto geralmente contém um esferoblasto. No ambiente, o esferoblasto divide-se em dois e secreta uma parede de cisto, formando-se dois esporocistos, que é o que a gente viu similar lá no Cryptosporidium, certo?
Então, esses 2 esporocistos, eles começam a se dividir e vão produzir 8 esporozoítos, os 2, que é 4 para cada esporocisto, certo? Eu vou... Vamos lá, tá? Então, a gente tem os ócitos imaturos que são liberados com as fezes no ambiente. No ambiente, esses ócitos imaturos, eles têm dentro deles um esferoblasto lá dentro, um esferocisto. Um único. Esse esferocisto, ele vai passar por uma divisão, gerando 2 esferocistos, certo? Quando eles passam por esse processo, isso é um processo de amadurecimento. Esses 2 esferocistos que ainda estão dentro do ócito, né? Eles vão passar por inúmeras divisões até gerar 4 esporozoítos cada um. Então, um oócito, após o processo de amadurecimento, contém dentro dele 8 trofozoítos, 4 em cada esferocisto, certo? A gente vai já ver na figura, vai ficar melhor de visualizar. Esses oocistos que já amadureceram, né, que estão com os 8 trofozoítos, vão ser ingeridos através de alimentos ou água contaminada. E os esporocistos vão ser liberados, liberando os esporozoítos para invadirem as células epiteliais. Dentro dessas células, eles se multiplicam assexuadamente, né, por divisão binária. Depois desenvolvem-se gametócitos masculinos e femininos que ainda não se tem. Quando, em qual momento ele para de fazer a reprodução assexuada e passa a fazer a reprodução sexuada. Não tem essa delimitação, certo? Então, quando ele produz esses gametócitos, a fertilização vai resultar nos oocistos, que são eliminados nas fezes. E aí pode infectar outro indivíduo que venha a ter contato com esses oocistos. Mas, obviamente, eles são eliminados nas fezes, eles têm que passar pelo período de amadurecimento, em que eles vão se converter lá na forma que tem 8 esporozoítos dentro dele. Então, ele apresenta-se como uma diarreia aquosa, acompanhada de cólicas abdominais e náusea nos imunocomprometidos. Quem são os imunocomprometidos? É tanto, né, as pessoas que têm a imunodeficiência adquirida, como crianças desnutridas, crianças anêmicas ou com outras parasitoses que acabem dando uma deficiência da resposta imune e assim eles vêm a desenvolver. Então aqui, ó, o indivíduo infectado, ele libera o oocisto. Esse oocisto, ele tem um esferocisto dentro dele. Ele vai no ambiente passar por um processo de amadurecimento. E como é esse processo de amadurecimento? Esse esferocisto, ele primeiro vai se dividir em 2 esferocistos dentro do ócito. Depois, esses 2 esferocistos vão sofrer divisões internas que vão gerar 4 esporozoítos dentro de cada um. Então, no total, nós vamos ter 8 esporozoítos dentro. Então, maduro, ele vai ser ingerido por um indivíduo suscetível. E aí, quando ele chega lá no intestino, ele vai desencistar, liberando o esferocisto. Depois vai liberar os trofozoítos, que começam a se replicar por divisão binária. E em determinado momento, eles param de se replicar da forma assexuada e começam a se replicar da forma sexuada. Começam a produzir gametas femininos e masculinos que se fundem formando o oocisto imaturo. Ok? Não? Vamos lá de novo. Aqui, ó, vou mostrar que aqui, não sei se está dando para ver, mas aqui, esse indivíduo, ele tem o cistoisóspora, certo? Como ele tem o cistoisóspora, ele elimina os ovos do cistoisóspora. Esses ovos dele é chamado de oocisto. E ele está na forma imatura, que é essa forma inicial aqui. Observe que dentro do oocisto a gente tem um esporocisto. Essa bolona, exatamente. Como se fosse não é o núcleo, mas é como se fosse o núcleo, né? Então, no processo de amadurecimento desse oocisto, o que é que vai acontecer? Esse esporocisto aqui, ele vai se dividir em 2, dando origem a 2 esferocistos, certo? Que está dentro do oocisto. Pronto, então tá aqui os 2, ó, essa divisãozinha. Cadê o... Que tá ruim de ver? Então, aqui é o oocisto e aqui é o esferocisto inicial imaturo. Ele passa pela primeira divisão e aqui é o oocisto e vão gerar 2
esporocistos, certo? No processo ainda de amadurecimento, esses 2 esporocistos vão sofrer divisões em que ele vai gerar 4 esporozoítos. Não é esse formato, né? Obviamente, mas só para melhor entender. Então, dentro de um oocisto maduro, nós vamos ter 8 esporozoítos, mais 4 dentro de cada esferocisto. Quando chega lá no intestino, então o que é que acontece? Vai primeiro tirar a camada do oocisto, depois liberando os esporocistos, depois vai tirar a camada dos esporocistos, liberando, enfim, os esporozoítos. Esses esporozoítos é que vão se replicar por fissão binária, né? Até o momento em que eles passam a fazer a reprodução sexuada, gerando os gametas. E aí o que é que acontece? Quando eles começam a fazer a reprodução sexuada, eles vão gerar os oocistos imaturos, que vão ser eliminados nas fezes. Tranquilo? Então agora a gente vai para o Cryptosporidium. Ele ocorre principalmente também em pacientes imunodeprimidos, por isso ele foi descoberto juntamente com o cistoisóspora, ou pacientes diabéticos ou pacientes renais. Eles ocorrem também em imunocompetentes, obviamente, principalmente nas crianças frequentadoras de creches, né? E não vai ser detectado nos exames normais. Então, ele tem uma coloração específica para ser detectado. Os exames de fezes comuns, eles não vão detectar a presença do Cryptosporidium. Então, o médico, quando ele vai solicitar a parasitose da criança, ele tem que colocar o destaque, pesquisar também para Cryptosporidium, porque é outro método de coloração. Além disso, além das crianças frequentadoras de creche, tem também os indivíduos que viajam para locais endêmicos, né? E através da água e dos alimentos contaminados ou via fecal oral acabam se contaminando. Então, qual é o ciclo do Cryptosporidium? Os oocistos esporulados são excretados pelo hospedeiro infectado nas fezes e possivelmente também em secreções respiratórias. Esses oocistos, eles vão ser ingeridos ou inalados, né, liberando os esporozoítos que parasitam as células epiteliais do trato gastrointestinal ou dos tecidos respiratórios, quando é no caso da inalação. Nessas células, os parasitas se transformam em trofozoítos e se multiplicam de forma assexuada e depois sexuada, produzindo os microgamontes, que é o macho, ou macrogamontes, que é a fêmea, que acasalam e produzem os oocistos. Os oocistos esporulam no hospedeiro infectado, em oocistos de parede, espessa, né, que é a formação do cisto, e vão ser liberados nas fezes. Os oocistos de parede fina vão passar por um processo de autoinfecção. Por quê? Porque ela não tem uma resistência às condições intestinais quando essa parede que é secretada no processo de encistamento é feita. Então, como ele tem uma parede muito fininha, ela facilmente é degradada e já libera aí os esporozoítos no intestino do indivíduo. Os oocistos. Então, o diagnóstico, ele vai se manifestar como uma diarreia aquosa, com muco, dor abdominal, náusea, vômito, anorexia, perda de peso, e em imunocompetentes ela vai ser autolimitada. Ela só vai mesmo aí ter agravância quando a gente tem imunodeprimido, certo? Então, é basicamente a mesma coisa que a gente viu para o cistoisósporo. O indivíduo infectado libera o oócito, né, imaturo. Esse oócito contém dentro dele um esferocisto. Esse esferocisto, ele vai aí passar por um processo de divisão dos 2 esferocistos, e aí esses esferocistos vão passar pela divisão para gerar os 4 esporozoítos, cada um gerando 8 esporozoítos dentro do oocisto. A mesma coisa do anterior. E aí vai. Pode acontecer, né? A infecção dos animais também podem se infectar, não são só os seres humanos não são um hospedeiro único. E aí a gente tem aqui, ó, que nesse processo de desencistamento, e aqui é a mesma coisa lá para o cistoisósporo. A gente tem aqui o oócito, certo? Seria bom se vocês vissem, porque é tão legal essa figurinha.
Quando ele chega lá dentro, tem aqui, né? O ócito. E dentro dele tem como se fosse umas minhocas, que são os esporozoítos. Quando ele chega lá no intestino, a primeira coisa que ele vai perder é essa camada aqui dos oócitos, certo? E aí vai vir os esferocistos. Aí esses esferocistos começam a ter uma abertura aqui, ó, para a saída dos esporozoítos. Até que finalmente está tudo rompido e a gente tem a saída dos esporozoítos. Aqui esse processo de micrografia vai mostrando a saída desses esporozoítos do oocisto, certo? É, no intestino. Oi? É duas partes de uma parede grossa, que é a que vai ser grossa, e a parede que é reinfecção. Exatamente, porque ela não consegue, porque ele é feito ali no intestino, ou também pode afetar as vias respiratórias, né? Então ele é feito ali no intestino. E até chegar à saída das fezes, essa parede fina não resiste às condições intestinais. Então ela é rompida, liberando os trofozoítos, certo? Os esporozoítos, perdão. Já quando a gente tem a parede espessa, ele resiste a essas condições e consegue ser eliminado nas fezes para perpetuar a espécie, tá? Então aqui o que vocês estão vendo, essas bolinhas vermelhas, é a presença do Cryptosporidium, certo? Parece uma hemácia, só que tem essa pigmentação mais clara no centro, que é justamente especificamente aí são os oocistos, né? O quê? Parece uma hemácia, né? Só que as hemácias normalmente elas não têm esse halo branco no centro, no corte histológico. Né? Não dá pra ver, né? Pois é, mas quando vocês virem os slides, vocês vão ver. É tipo uma bolinha vermelha, só que no centro tá bem esbranquiçado. Que é justamente os esporozoítos. É por isso que nesse centro tem os esporozoítos, que aí são os oocistos. Os oocistos do Cryptosporidium, certo? Então vamos lá. Os esporozoítos estão dentro do oocisto. Exatamente. Isso seria o quê? A parede, né, do oocisto. Aqui é os oocistos. Eu tinha falado que eram os esporozoítos, mas não, são os oocistos, né? Dentro os esporozoítos. Então, partindo agora para as gastroenterites, né? Oi. Nas parasitoses. Gastroenterite viral e bacteriana, né? Você acha que vai acabar aqui embaixo? Acho que sim. Acho que sim. Para não pegar o valor da folha. Calma aí. Eu te dou outra Tem folha. fofo. Achei fofo essa pergunta. Foi tão ensino fundamental. Oh, meu Deus. Então, vamos lá. Então, continuando as doenças diarreicas, além dos parasitas, a gente também tem vírus e bactérias que causam essas doenças. Então, a maior parte da gastroenterite viral, ela é causada pelo norovírus, astrovírus, adenovírus enteral e o rotavírus, né? Que o impacto do rotavírus, ele reduziu bastante com a aplicação das vacinas, né? Na rede pública a gente tem de 2 meses e 4 meses a rotavírus, e na rede particular tem até de 2, 4 e 6 meses. E são muito mais cepas dentro da rede particular. Então, realmente diminui o impacto desse vírus nessas gastroenterites. Podem infectar pessoas de todas as idades, mas geralmente atinge lactentes e crianças pequenas. Então, a transmissão é por via fecal-oral ou gotículas respiratórias. Os vírus, eles vão infectar aí os enterócitos no epitélio viloso do intestino delgado. O resultado vai ser a transsudação de líquidos e eletrólitos no lumen intestinal. E às vezes os carboidratos não absorvidos, resultantes, né, da má absorção, porque o intestino está passando por um processo inflamatório, pioram os sintomas, causando uma diarreia osmótica, que puxa a água, né? Porque como não está absorvendo, a concentração de carboidratos vai lá para cima. Se é a concentração de carboidratos, que vocês conhecem, principalmente aí as glicoses, né, hexoses, pentoses, ela puxa a água, ela tem um potencial osmótico muito grande. Então isso aumenta mais ainda as diarreias aquosas nesse processo.
Então, a diarreia vai ser aquosa, inflamatória muitas vezes, ou seja, a gente vai ter a presença de sangue, né, a disenteria nessas fezes aquosas, com perda fecal. Se tá tendo a perda de sangue, a gente tá tendo a perda de quê? De leucócitos, né, eritrócitos, certo? Porque se a gente tá perdendo sangue, tá perdendo as nossas células de defesa. E isso causa prejuízo na resposta imune do indivíduo. Já a aí é importante vocês saberem que a gastroenterite viral, ela é mais autolimitada, né? Ela dura muito menos tempo do que uma parasitose, que tem um processo mais crônico associado, que leva mais tempo para ser detectado e tratado. A viral não, ela tem um período autolimitado que a gente vê no máximo aí 15 dias, né? Quando a gente tem um indivíduo que perdura por bastante tempo. Mas o normal, 3 dias, ou no máximo 3 dias a pessoa já ficou boa. Mas existem nas crianças, né? Nas pessoas que estão mais suscetíveis à infecção, uma duração maior. Exatamente, é por isso que a gente vai ver na aula de tarde que muitas vezes uma gastroenterite viral ou bacteriana é capaz de causar desnutrição na criança. Porque a criança às vezes passa 10 a 15 dias com aquele problema de diarreia, vomitando alternadamente, dia sim, dia não, e isso é capaz de desenvolver a desnutrição nessa criança. Certo? E já as gastroenterites bacterianas, né? As bactérias mais comumente envolvidas vão ser a Campylobacter, Clostridioides difficile, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Staphylococcus. É menos comum que a viral e ocorrem por vários mecanismos, né? Então, as enterotoxinas, que vão dificultar a absorção intestinal e provocar a secreção de água e eletrólitos pelo estímulo da enzima adenililciclase, resultando em uma diarreia aquosa. Essas enterotoxinas são secretadas pelas bactérias lá no intestino. As exotoxinas, quando elas são ingeridas em alimentos contaminados por toxinas secretadas pelas bactérias, causando náuseas, vômitos e diarreia aguda até 12 horas após a ingestão. Então, as enterotoxinas é quando o indivíduo ele ingere a bactéria e ela começa a causar os problemas internamente. A exotoxina é quando ela está ali num alimento e ela secreta no alimento e a gente ingere o alimento e acaba se contaminando. Quando ela entra a bactéria, ela vai ser destruída pelo ácido no nosso estômago. Mas a substância que ela secretou já está ali depositada nos alimentos, certo? Aí vem aquela mosquinha, né? Maravilhosa. Ah, entendi. Invasão da mucosa, né? Algumas vezes essas bactérias podem invadir a mucosa e aí provocam ulcerações. Com essas ulcerações vem um sangramento e aí exsudação de líquido rico em proteínas, secreção de eletrólitos e água no intestino delgado ou cólon, que vão gerar diarreia muitas vezes aquosa e sanguinolenta, certo? Comumente elas vão ser adquiridas por meio de carne de aves e ovos mal cozidos, leite não pasteurizado, que ainda existe locais onde as pessoas consomem leite não pasteurizado, fezes de cães e gatos contaminados, alimentos ou água contaminados com essas bactérias. Então, tudo isso são vias, né, de adquirir essas bactérias que causam essas gastroenterites. Normalmente, as gastroenterites bacterianas, elas são mais, vamos colocar assim, pesadas. A gente tem uma febre alta associada, ela tem uma duração maior do que as virais. Os sintomas das gastroenterites, né? Em geral, virais e bacterianas, tá? Especificamente. Em geral, o início é súbito, com anorexia, a pessoa não quer comer, náuseas, vômitos, cólicas abdominais e a diarreia com ou sem sangue e muco, um mal-estar, mialgia, dor, né, muscular e febre podem acontecer. O abdômen ele pode estar distendido ou moderadamente sensível. Sons intestinais hiperativos estão presentes na ausculta, mesmo quando na diarreia. Então, quando o médico vai auscultar a sua barriga, aí você dizer, meu Deus, está fazendo o que na minha barriga, meu pulmão é aqui. Não, é porque tem que ver também o que está acontecendo dentro do intestino. E às vezes essas pessoas, elas têm esses sons, né? As pessoas quando estão com muitos gases, às vezes não faz aquele barulho. Pronto, aí a pessoa quando está com essa gastroenterite, ela também pode ter esses sons mais frequentemente que são ouvidos na ausculta. Ah, é só muito apaixonada mesmo.
Vômitos persistentes e diarreia podem causar depressão de líquidos com hipotensão e taquicardia. Então, os vômitos persistentes e a diarreia causam o quê? A desidratação. Se eu tenho a desidratação, eu tenho uma queda na volemia. Se eu tenho uma queda na volemia, eu tenho uma queda da pressão arterial, né? Eu tenho uma queda do débito cardíaco, tenho uma queda da pressão arterial. Então, a criança, né, pode até desmaiar, dependendo da condição em que ela estiver. E aí, taquicardia, por quê? Porque se eu tenho uma redução da pressão arterial, do débito cardíaco, o coração começa a ter uma sobrecarga para tentar compensar aquela falta que está chegando do sangue, certo? Nos casos graves, pode ocorrer choque hipovolêmico, né, com colapso vascular e insuficiência renal oligúrica. Então, por mais que tenha uma duração curta, seja viral ou bacteriana, se não for cuidada, se os sinais de alarme não forem observados, né, principalmente nas crianças, pode evoluir para o óbito. Se a mãe não percebe que a criança ela não está ingerindo nenhum alimento, ela tem recusa total para o alimento, se tem os sinais da desidratação, não tem lágrima, quando aperta, demora, né, a voltar porque não tem líquido nenhum, então são sinais que devem levar essa criança para a emergência, para evitar os agravos da doença. Quando os vômitos forem a principal causa de perda de líquidos, pode aparecer alcalose metabólica com hipocloremia. Então, a gente tem a queda dos íons cloreto, se a gente tem a queda de íons, a gente tem a queda do equilíbrio eletrolítico, a homeostase das células. Se a diarreia for mais proeminente, a acidose metabólica é que vai ser predominante, né, vai ser mais frequente. Tanto os vômitos quanto a diarreia podem provocar a hipopotassemia, que é a queda do potássio, ou a hiponatremia, que é a queda do sódio, que pode se desenvolver em particular se líquidos hipotônicos forem usados como tratamento de reposição. Então, às vezes a gente a pessoa está vomitando, tá vomitando muito, tá fazendo muita diarreia, vamos dar água, vamos dar encher, tentar fazer alguma coisa, não tá aceitando alimentos, pois vamos dar água. Por que a gente diz que tem que dar o soro, né? Porque o soro ele tem o equilíbrio eletrolítico, ele é um líquido isotônico que não vai alterar mais ainda esse desequilíbrio iônico que já está acontecendo lá no intestino. Se eu dou um líquido hipotônico, eu vou agravar esse problema, eu vou diminuir mais ainda a concentração desses íons, causando mais ainda o problema, certo? Qual seria o tratamento para essas gastroenterites virais e bacterianas? Reidratação oral com soluções orais com glicose e eletrólito, ou caldo, ou a canja, que tem esse equilíbrio de íons, que podem ajudar a prevenir ou mesmo a tratar os casos de desidratação leve, certo? Os líquidos devem ter aspectos isotônicos, que eu acabei de falar. A coca, muitas vezes antigamente se recomendava para criança vomitando ou para criança com diarreia a Coca-Cola, porque vai restabelecer era comum antigamente, dava a Coca-Cola porque ela tinha os níveis de sódio, não está caindo muito sódio, né, a hiponatremia, então tem que subir o nível do sódio, então beba uma Coca-Cola para ajudar aí a subir os seus íons. Só que aí ele não tem esse isotônico, ele não é como o soro líquido que a gente comprou na farmácia. Então hoje já se recusa totalmente. Mas antigamente tinha. Eu me lembro de assistir um filme quando eu era muito criança, que a criança estava vomitando, passando mal, aí chegava um médico americano, aqui, tome. A criança bebia e nossa, tô muito melhor. A risada foi tão boa que eu não consegui. Vamos lá. Então tem que ser aquele soro comprado em farmácia mesmo, quando você vai tentar a reidratação oral, certo? Para atenuar a gravidade de qualquer lesão renal. Além disso, o uso de antidiarreicos, que não são indicados para crianças, somente o reequilibrador da flora intestinal que é indicado, né? Então aquele enterogermina, né? O floratil, que só tem aqueles probióticozinhos, a gente pode dar para as crianças, mas antidiarreico não é indicado para crianças, só para os adultos, e dependendo da gravidade, né?
Antibióticos em casos muito específicos, a maioria das gastroenterites bacterianas você não vai utilizar os antibióticos. Por quê? Porque o antibiótico ele faz o quê? Ele mata as bactérias. Se eu estou tentando reequilibrar ali o meu intestino, eu vou matar as bactérias comensais que mantêm o equilíbrio. Então é só mesmo quando a infecção ela é um nível muito grave, certo? Então, repouso, amamentação em lactentes. Então, eu não vou... eu achei impressionante que assim que eu me mudei pra cá, o Matheus teve episódio de vômito, né? Pegou uma virosezinha. Aí eu levei ele na emergência porque ele tava vomitando muito, eu já tava com medo. Aí o médico disse, olha, tente reduzir... ele mama. Não, pois tente reduzir o leite, porque o leite é muito agressivo. Tá bom, viu? Dei só um soro pra ele aqui, depois a gente conversa. Meu Deus do céu, mas tem um povo que a criança não tá comendo, tá vomitando, algo de aí vai tirar logo o peito, que é uma forma de recuperar, de proteger a criança. É muita, assim, não se atualiza, pelo amor de Deus. Vocês metem também Não foi o mesmo não, da menina lá não, né? Porque, não, que não foi. Que menina? Da menina que eu não sei quem é o médico, mas é daqui. Ela... Não, o que eu levei o Matheus foi do São Camilo. Foi de São Camilo. Mas a menina foi consulta normal, né? Eu não sei qual foi o médico, mas é isso mesmo. Aí, amamentação em lactentes, reposição volêmica intravenosa, né? Então, teve a desidratação, tá muito grave, então começa logo o soro no sangue, para tentar voltar a pressão, tudo, não causar os prejuízos. Quando o paciente tolera bem os líquidos, a alimentação deve ser gradualmente recomeçada. Então, alguns pacientes, eles desenvolvem intolerância temporária à lactose. Isso já se sabe, né? Quando a gente pega uma gastroenterite, a gente sabe que, na maioria das vezes, logo em seguida que a gente começa a comer o leite, vai continuar dando aquela dor de barriga. E, obviamente, medicamentos que aliviem os sintomas. As principais medidas preventivas na prevenção das doenças diarreicas de forma geral, sejam causadas por parasitas, por vírus ou por bactérias, lavar as mãos antes do consumo de alimentos e após o uso do banheiro, deixar verduras de molho em solução de hipoclorito de sódio, lavar frutas e verduras antes do consumo, cuidado ao consumir carnes mal cozidas, manter as unhas curtas e limpas, promover uma boa nutrição, saneamento básico, obviamente, manter os animais domésticos vacinados e, obviamente, vermifugados e não compartilhar roupas íntimas, essa aqui especificamente quando a gente pensa no oxiurus, certo? Tranquilo, pessoal?